Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre encabeçamento. Pois bem, meus amigos, o encabeçamento é uma técnica muito utilizada em razão de um conceito. Qual é que é esse conceito? A madeira, que eu tenho um pedaço de madeira, ela tem um sentido de fibra que é assim, no sentido longitudinal. Aqui, nessa borda, é relativamente fácil da gente fazer, por exemplo, uma moldura, fazer um trabalho de lixação, enfim, uma série de coisas. Mas aqui, no entanto, que é o topo dessa madeira, as fibras estão de topo, ou seja, estão terminando ali. O que acontece com o topo? Primeiro, ele é de difícil acabamento. A gente tem que lixar praticamente 2 a 3 vezes mais aqui no topo para a gente chegar num nível razoável. Segundo problema, quando se vai fazer uma moldura, por exemplo, aqui ela vem bem bonitinha. Quando chega aqui, a possibilidade da gente lascar é muito grande. E a possibilidade de não sair perfeito também. E uma terceira questão ainda que envolve o topo é o acabamento. Sempre que se faz um acabamento nesse sentido, quando se chega no topo, ele fica mais escuro. Isso é uma coisa quase que universal. Em todas as madeiras, mesmo naquelas madeiras mais claras, ele sempre fica um pouco mais escuro porque existe aqui um processo de absorção diferente dessa fase. É claro, gente, que existem muitos projetos que a gente deixa o topo. Há pouco tempo nós fizemos aqui um aparador, por exemplo, em que a ideia era exatamente essa, era deixar o tampo, para mostrar essa diferença. Existem ainda muitos trabalhos similares, por exemplo, como o trabalho do Móveis Simo, uma antiga fábrica de móveis brasileira que foi responsável em um certo momento assim por uma produção muito grande de móveis. Ele deixava o topo, mas aqui o topo do compensado naval, que é esse aqui, mostrando então abertamente o tampo. Existe ainda atualmente marcenaria Baraúna, tem peças, recentemente vi algumas peças em que fica o topo do compensado naval. Então é uma ideia, é um processo. O nosso aqui no caso, nós vamos usar o encabeçamento, porque o encabeçamento para o compensado ele é excelente e também para a madeira maciça. Se faz o quadro de madeira maciça, se faz o encabeçamento também, por essas outras razões que eu coloquei ali. Pois bem, gente, nós então já estamos com as nossas portas prontas e com as nossas laterais. Vocês vão poder assistir aí no final do programa um pequeno clipe onde a gente mostra o processo de colagem, o processo de corte aqui dos excessos e ainda o processo de corte desta peça aqui que a gente fez na esquadrejadeira, a peça de compensado. Então, no final do programa, aquele clipezinho. Pois bem, gente, então aqui nós temos o compensado, que vai servir como tampo da nossa cristaleira, e temos essas 3 peças que vão ser as peças que vão ser feitas o encabeçamento. Então vai ficar assim, uma peça desse lado, uma peça aqui e uma peça na frente. Colocando aqui direitinho para a gente entender bem esse processo. Então vai ficar assim. Na verdade, essas peças aqui, elas nos dão uma outra coisa fundamental nesse nosso processo, que eu já vou falar, que é a qualificação. Mas aqui nós vamos fazer em 3 faces. Por que nós não vamos fazer na 4ª face? Porque aqui vai ter um rebaixo e, além disso, fica para trás. Então essa face não vai ter esse acabamento. Se fosse, por exemplo, uma mesa
uma mesa de centro, uma mesa lateral, uma mesa central, sim, também teria uma quarta peça aqui. Então, a gente dá mais qualificação ao nosso móvel, uma vez que nós não vamos deixar aparecendo nem o topo do compensado e muito menos o topo, se a gente fosse optar, o topo do nosso montante. Então nós fizemos o nosso encabeçamento. Usamos 3 peças de madeira, da mesma madeira no caso, que nós estamos usando aqui, revestindo, cobrindo, fazendo a borda de um compensado. Pois bem, como é que nós chegamos nesses tamanhos? Isso é uma coisa muito importante. Vamos tirar um pouquinho daqui para a gente voltar esta é a nossa base. Claro que ela não está totalmente pronta, precisa de muitas demãos de lixa, uma série de coisas, mas ela já nos dá uma referência de como que a gente vai definir algumas coisas do nosso móvel. Primeiro, qual a largura do nosso tampo, para que nós possamos fazer o encabeçamento. Se a gente medir o nosso móvel aqui da borda 1 metro até esta borda aqui 1,6 m. Então daqui a aqui tem 1,6 m. No entanto, se a gente botar um esquadro aqui para pegar o limite do móvel, ele apresenta 2 centímetros a mais. Da mesma forma no lado de lá. Então nós temos 1,6 m, que foi o que nós medimos aqui, mais 4, 1,10 m. Então, o nosso tampo, o tamanho total do nosso tampo, tem que ter 1,10 m. No nosso caso aqui, vamos tirar daqui, nós temos uma referência, que é o tampo antigo, que tem 1,10 m. Casualmente nós fizemos exatamente do mesmo tamanho desta que nós estávamos restaurando. Agora, pode ser que o senhor, a senhora em casa ou no outro projeto que a gente esteja fazendo, a gente acabe fazendo um pouquinho diferente. Então nós vamos ter que fazer o nosso tampo exatamente da largura da nossa base, para nós subirmos reto. Existem alguns designs que abrem mais o pé, que fecham a parte de cima, que fazem uma cabeça maior e tal, mas no nosso caso aqui nós vamos seguir esse padrão. Esse aqui é o tampo que a gente já estava em processo de restauração do encabeçamento, um compensado e uma borda feita de madeira maciça. Pois bem, gente, então nós chegamos à conclusão que nós temos 1,10 m no tamanho. Então, a gente fez essa madeira aqui, esta peça, com 1,10 m na parte de fora da meia esquadrilha, ou seja, no limite do tamanho. Colocamos aqui e a parte de dentro dela, quando a gente cortou a meia esquadrilha, a parte de dentro já foi definida, então, a parte interna, a medida interna, ou seja, o comprimento do nosso compensado. Nosso compensado tem 1,3 m, está aqui. Está pronto. Nosso encabeçamento. E agora, como é que a gente faz? Aqui é possível a gente verificar, ver se eu consigo mostrar melhor aqui para vocês, qual foi a técnica que a gente usou aqui. Nós fizemos uma ranhura
na peça de madeira maciça e uma ranhura no compensado. Esse compensado também tem um rebaixo aqui que é para encaixar o fundo. Nós não podemos esquecer de fazer. Então, nós vamos fazer agora uma ranhura aqui e uma ranhura em 3 faces do nosso compensado. Aí vocês vão perguntar, tá, e a parte de trás? A parte de trás fica assim. Na parte de trás nós vamos fazer um rebaixo da largura, da espessura da madeira do fundo. Isso a gente pode fazer depois, certo? Para que o fundo encaixe aqui para dar mais firmeza. Então nós precisamos fazer uma ranhura aqui nessas 3 peças e em 3 lados do nosso compensado, certo? Vamos fazer lá na máquina? Vamos lá? Ok, então vamos lá. Vocês viram aí, nós fomos lá na nossa serra circular, fizemos uma ranhura aqui na nossa cabeça, fizemos uma ranhura em 3 faces do compensado. Isso aqui vocês não viram, mas estou mostrando para vocês, é uma talinha, um pedaço de compensado. A gente sempre diz, nunca jogue fora os compensadinhos. Isso aqui era um fundo lá de um roupeiro, o roupeiro foi embora e ficou compensado. Porque essas talas, tem alguns marceneiros que chamam de alma, eu gosto de chamar mais de tala. O que acontece com ela? Nunca se faz com madeira maciça, se faz sempre com compensado, até mesmo com MDF pode fazer, porque se for com madeira maciça, a tendência na hora de fazer uma força é quebrar a madeira maciça. Se a gente for usar madeira maciça, nós vamos ter que cortar pedacinhos assim, desse tamanho, e colocar todos eles nesse sentido, para ele ter resistência na hora que ele for dobrar. Então o que a gente faz aqui no tampo? Colocamos os nossos compensadinhos aqui e vamos colocar esse aqui. E colocamos os nossos montantes. Aqui. Então aqui o nosso tampo está devidamente encabeçado. Ou seja, agora nós vamos ter que fazer 2 coisas. Nós vamos ter que fazer esse rebaixo do fundo e depois cortar o excesso aqui dos nossos montantes. Então, gente, ele vai ficar assim. Agora a gente está olhando a face superior dele. Claro que esse ajuste aqui a gente vai fazer com uma lixinha, puxa mais para cá, aperta, bota-se um grampo aqui e tal. E se coloca uma cola, se puxa um sargento e tal, enfim, uma prensa, uma maneira que vocês quiserem trabalhar. Mas o fundamental é que fique assim como está aqui. Depois nós vamos trabalhar aqui e fazer a nossa moldura.
Nós não vamos colar. Por que que nós não vamos colar? Porque no próximo programa nós vamos apresentar uma alternativa. Talvez a nossa cristaleira não fique com este compensado. Nós estamos fazendo aqui com o compensado para dar essa alternativa para vocês. Nós estamos estudando aí, nós temos algum material ainda na oficina, vamos ver se a gente consegue um material legal para a gente fazer o tampo aqui, essa parte aqui do meio também de madeira maciça. Mas isso é para um próximo programa. Pois bem, gente. Tiramos então o nosso tampo devidamente encabeçado. E vocês viram lá no nosso clipezinho que a gente também já fez as nossas portas. Já colamos, já cortamos, já deixamos elas devidamente dimensionadas. Aqui tem algumas coisas que a gente precisa fazer, como aqueles desenhos e tal, mas isso aí é uma segunda parte. O que eu quero falar para vocês é sobre o encabeçamento das portas, que na verdade vai ser feito com essa madeira aqui. Essa madeira, ela veio de um beiral de uma casa. Então ela era feita assim, ficava de pé. Aqui tinha madeiras, pegava uma outra travessa, era um beiral de uma casa centenária, ou seja, essa madeira aqui provavelmente tenha mais de 100 anos, assim como a maioria das madeiras maciças que nós estamos usando aqui na nossa cristaleira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui o mesmo princípio. Vamos fazer uma ranhura, uma posição, vamos colocar uma tala e vamos encabeçar a nossa porta. No entanto, o princípio é o mesmo, tá? A gente não tem nenhuma preocupação diferente, tá? A única coisa diferente aqui que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui, ó, vocês estão vendo no encabeçamento desta porta, ou seja, da porta fabricada lá, sei lá, nos anos 60, nos anos 70, eles ranhuraram assim como a gente fez lá. Passaram e aparece a tala aqui. Nós não vamos fazer assim, nós vamos parar um pouquinho essa nossa ranhura antes de chegar aqui, ou seja, a ranhura vai ficar escondidinha. Então, a gente marca aqui na madeira e faz a ranhura até 1 centímetro antes. Coloca a talinha, cola ela aqui e depois faz esse detalhe aqui, ó, esse rebaixo para ela vir para cá, certo? Porque aqui, ó, nesta parte aqui que a gente está mostrando agora, é onde vai ser colocada as dobradiças. Serão dobradiças tipo piano, que vão ser colocadas nessa face. Por isso que tem esse rebaixo aqui até a largura da dobradiça. Então, para a gente não perder muito tempo, no próximo programa a gente mostra a execução dessa ranhura aqui e também desse rebaixo feito aqui na peça. Para quem quiser assistir, nós temos um clipezinho, logo agora no encerramento do programa, com os trabalhos que foram feitos até chegar aqui, que foi a montagem das laterais. Depois da montagem das laterais a gente fez os cortes e outras coisas. Vocês assistam lá no clipezinho para vocês poderem acompanhar o trabalho que foi feito aqui. Para a gente não chegou assim, não caiu do céu aqui para nós, tá, gente? Bom, o que a gente quer falar ainda? No próximo programa a gente vai trazer as portas já encabeçadas. Vocês vão poder acompanhar num clipe que a gente vai fazer também como é que foi feito. E acho que a gente já vai montar a nossa cristaleira. Com um detalhe. Olha só, gente. A base original, essa base original dessa cristaleira, ela tem alguns detalhes aqui. Ela tem uns reforços aqui dentro, tem umas travessas que foram colocadas. Por quê? Porque esta base, ela tem uma moldura aqui, ó. Ela tem uma moldura. Essa moldura que dá um detalhe
para quando vem a lateral aqui, encosta nessa parte aqui, certo, gente? Então, essa moldura serve de apoio para a parte da lateral e também aqui para a parte da porta. Nós ainda não fizemos essa moldura aqui porque a gente vai fazer junto com o assoalho e não fizemos ainda esses reforços. Então no próximo programa a gente já vai levantar a nossa cristaleira e vamos mostrar esses reforços também já feitos. Tudo entendido? Pois bem, gente, é importante que vocês nos procurem nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Nós estamos preparando algumas surpresas aí para o mês de setembro em relação ao nosso site. Nós vamos ter, provavelmente, o Paulo disse que não era para falar, mas eu vou falar, a gente vai ter uma lojinha virtual, oferecendo alguns produtos e algumas coisas que a gente está preparando. É surpresa, mas a gente talvez no próximo programa a gente já conte algumas novidades. Então, nos procure lá no Facebook, no nosso Instagram, no nosso e-mail, no nosso site. Mas acima de tudo, gente, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.